Olá, você está no canal de Leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração: Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 28. A minha vista errava ainda pela charneca, quando ao longe vi brilhar uma luz. É uma ignis fatuus, pensei, contando vê-la desaparecer de um instante para o outro. Mas a luz continuou a brilhar, fixa, sem diminuir nem aumentar. Seria talvez uma casa, mas não me sentia com forças para lá chegar. De resto, se não estivesse tão longe e pudesse bater-lhe à porta, seria para que me fechassem na cara. Abandonei-me ao desespero e deixei-me cair com a cara encostada na terra. A chuva continuava a cair, cerrada, e a minha carne estremecia com a chicotada glacial. Levantei-me. A luz continuava a brilhar e comecei a arrastar-me até lá, apesar da minha fraqueza. Caí 2 vezes, mas levantei-me e prossegui. Aquela luz representava a minha derradeira esperança. Tinha de lá chegar, nem que fosse de rastos. Atravessando um charco, vi o traço branco de um atalho que subia direto à luz. Quando me aproximei do alto, onde ela cintilava no meio dos pinheiros, deixei de a ver, mas a minha mão tateou um muro. Segui rente a esse muro e encontrei uma cancela pintada de branco, apenas encostada. Empurrei-a. De um lado e outro havia arbustos altos, peixos e azevinho. Não pude distinguir. Ao fundo, avistei a casa, baixa, mas escura. Não vi a luz que me guiara e receei que os seus habitantes já se tivessem deitado. Mas, contornando o edifício, avistei-a de novo, brilhando através das grades da pequena janela, a pouca altura do solo e meio oculta pela era que revestia as paredes. Baixei-me e espreitei, porque a janela não tinha cortinas. Vi uma cozinha simplesmente mobiliada com um aparador, mesa de pinho e bancos. No fogão ardia belo lume, cujos clarões avermelhados se refletiam nos pratos de estanho dispostos nas prateleiras. O candeeiro, cujos raios me tinham guiado, estava aceso em cima da mesa, e, junto dela, uma velhota fazia meia. Perto do fogão vi 2 moças sentadas, uma na cadeira de balanço e a outra num banquinho baixo, ambas de luto pesado, o que mais lhes fazia sobressair o loiro dos cabelos e a alvura da pele. Enorme cão dormia-lhe aos pés e, no colo de uma delas, enroscava-se um gato. Que estranho contraste entre as 2 moças, elegantes e distintas, e aquele humilde aposento, e a velhota que tinha todo tipo de criada. Entre as 2 primeiras vi uma mesa com livros e outro candeeiro. 2 livros enormes que elas pareciam traduzir com o auxílio de dicionários, segundo calculei, que tinham nas mãos. O quadro era tão calmo, tão íntimo, que quase poderia supor ser uma estampa, se não me chegasse aos ouvidos, primeiro o tinir das agulhas de metal que a velhota mexia com rapidez, e depois a voz de uma das moças, lendo a meia voz qualquer coisa, numa língua que não entendi, pois não era inglês, francês ou latim. A outra levantara a cabeça para escutar a irmã e depois repetiu, a meia voz, as últimas palavras, fixando o lume com ar pensativo. Pouco depois, soube que falavam alemão. Que língua tão esquisita, comentou a velhota. Será possível que existiu uma terra onde se fale assim? Existe sim, e é muito maior do que a Inglaterra, fique sabendo. E se fossem a essa terra, seriam capazes de entender o que lá diziam? Tudo não, porque não somos tão espertas como supões. Ainda não sabemos o alemão suficiente para o lermos sem auxílio do dicionário. Por isso estudamos, e quando o soubermos bem, daremos lições. Acho bem, mas por hoje creio que já estudaram demais. Concordo, tanto mais que estou com sono. E tu, Mary? Também. É aborrecido estudar uma língua sem termos quem nos guie.
E ainda por cima uma língua tão difícil como esta. Quando regressará o Sr. John? Ah, não deve tardar. São 10 horas e o tempo está péssimo. Seria melhor ires ver se o fogão do escritório está aceso. Hannah. A criada levantou-se e, para lá da porta que abriu, entrevi vagamente um corredor. Não se demorou muito. Quando voltou, enxugava os olhos com um avental e comentou: Não sei o que sinto quando entro no escritório e vejo aquela cadeira vazia, arrumada a um canto. O semblante pensativo das duas moças anuviou-se de tristeza. Não devemos chorá-lo, Hannah. Deve sentir-se muito mais feliz agora. Além disso, não disseste que tinha tido uma morte calma? Perguntou por nós? Não teve tempo para isso, minha filha. Andava adoentado, mas não parecia doença grave, e quando o vosso irmão lhe perguntou se desejava vê-las, começou a rir. No dia seguinte, há 15 dias talvez, disse-nos que sentia a cabeça pesada. Nessa noite deitou-se, e na manhã seguinte, quando o vosso irmão lhe entrou no quarto, já estava frio. Quando olho para vocês, Miss Diana, parece-me estar a vê-lo. Quanto a você, Miss Mary, é o retrato de sua mãe. Por mim, achava-as tão parecidas que não podia compreender como a criada encontrava diferença entre elas. Talvez o cabelo de Diana fosse mais escuro, caindo-lhe sobre o pescoço em fartos caracóis, enquanto o de Mary, mais claro, estava penteado em bandós e enrolado em tranças. O relógio bateu as 10 horas. Vamos cear, declarou Hannah. O Sr. John comerá quando vier. Começou a preparar a refeição, enquanto as duas moças se levantavam e arrumavam os livros. Até ali, estivera tão interessada em observá-las que quase esquecera a fome e a minha desesperada situação. Naquela altura, porém, ela apareceu-me, por contraste, mais miserável do que nunca. Como conseguir despertar compaixão, levar as ocupantes da casa a acreditarem na minha história, na realidade da minha miséria, obter abrigo para aquela noite? Seria impossível. Mesmo assim, tentei e bati à porta. Hannah veio abrir. Que deseja? Perguntou-me com espanto, examinando-me à luz do candeeiro que trazia na mão. Queria falar com as senhoras. Elas não podem recebê-la. Diga o que pretende. Que me desse abrigo por essa noite, nem que fosse num cantinho, e um bocadinho de pão. A fisionomia da criada exprimiu desconfiança, o sentimento que eu mais receava. Bem, vou dar-lhe o pão, mas asilo nem pensar nisso. Não recebemos uma vagabunda em casa. Que anda a fazer pelos caminhos a esta hora? Isso fica-lhe mal. Não dá boa opinião de si. Se me manda embora, que hei de fazer? Para onde ir? Ora, aposto que sabe muito bem para onde há de ir. Aqui tens uma moeda, e vá-se embora. Quero fechar a porta, porque a chuva está a entrar. Não feche, pelo amor de Deus. Bem vê que, com esta moeda, não posso comer. Vá-se embora, já disse. Se fosse boa pessoa, não faria tanto barulho. Se fecha a porta, encontrar-me-á morta amanhã. Pois não me comove. Não sei bem o que a levou a bater-nos à porta a essa hora, mas estou descansada. Se anda a preparar qualquer patifaria com os seus cúmplices, pode dizer-lhes que a casa está bem guardada. E, sem mais uma palavra, inflexível, fechou-me a porta na cara. Era o fim, o golpe supremo. Que fazer? Esgotada, incapaz de dar um passo, deixei-me cair no chão e, abandonada ao desespero, chorei de angústia perante o espectro da morte que se erguia diante de mim, ferida pela sensação de abandono e de isolamento a que me votavam os meus semelhantes. Já não tinha esperança, e a força que me amparara até ali, a coragem, tudo me abandonou naquele instante, embora lutasse para as conservar. Só me resta morrer, exclamei em voz alta. Mas, se é essa a vontade de Deus, submeto-me sem protesto. Todos nós devemos morrer,
retorquiu uma voz, bem perto de mim. Mas nem todos estão condenados a uma morte horrível e prematura, como a que teria se morresse diante dessa porta. Quem me fala? Perguntei, sem que o som daquela voz conseguisse reanimar-me e restituir-me a esperança. Um vulto perfilou-se diante de mim, o vulto de um homem que a minha vista enfraquecida mal distinguiu e que, erguendo a aldraba, bateu à porta. É o Sr. John? Perguntou a voz de Hannah. Sim, sou eu. Rápido. Entre depressa, deve vir encharcado. As suas irmãs já estavam em cuidado, tanto mais que anda por aí uma vagabunda. O quê? Pois ainda está aqui? Não tem vergonha? Vá-se embora, não ouviu? Cala-te, Hannah. O caso agora é comigo. Tu fizeste o teu dever não a deixando entrar, e eu faço o meu, acolhendo-a. Ouvi tudo e julgo não ser o que supões. Vamos, entre. Obedeci a custo. Levaram-me para a cozinha e obrigaram-me a sentar diante do lume, trêmula, envergonhada pela consciência do meu estado miserável, nojento, com o vestido todo sujo de lama, os cabelos despenteados. As duas moças, a criada e o rapaz, rodearam-me, observando-me com curiosidade. Quem é, Sr. John? Perguntou uma delas por fim. Não sei, estava caída à nossa porta. Na verdade, está pálida como a morte, comentou Hannah. E vai cair. Segurem-na. Com efeito, a cabeça andava-me à roda e não consegui falar, embora estivesse com todos os meus sentidos. Vá buscar água, Hannah. Como ela está pálida e magra, parece um espectro. Será doença ou fome? Deve ser fome. Dá-me leite e um bocado de pão, Hannah. Diana reconhecia-a pelos compridos caracóis. Molhou o pão no leite e chegou-me nos lábios, dizendo com um ar compadecido: Vamos, tente comer um pouco. Faça um esforço, insistiu Mary por seu turno, tirando-me o chapéu e amparando-me a cabeça. Engoli o que me ofereciam, primeiro com custo, depois com sofreguidão. Não lhe deem tudo de uma vez, pode fazer-lhe mal, recomendou o Sr. John. Só mais um bocadinho. Não vês como ela olha para a comida com avidez? Já basta agora. Creio que já pode falar. Como se chama? Jane Elliot, respondi, encobrindo meu verdadeiro nome para que não pudessem descobrir o meu paradeiro. Onde moram? Tem família? Deseja que avisemos alguém? Abanei a cabeça. Não sabia bem porquê, mas desde que tinha entrado naquela casa, já não me sentia abandonada, desprezada pelos meus semelhantes. Pus de lado o papel de mendiga, retomei a minha maneira de ser e a minha personalidade, e quando o Sr. John me interrogou, respondi simplesmente: Hoje não posso dar-lhes mais pormenores. Que espera de mim, então? Nada, respondi. Quer dizer que já lhe fizemos tudo quanto podíamos fazer? Insistiu Diana com doçura. Quer voltar para a chuva? Para o mau tempo? Aquela fisionomia doce, respirando bondade e energia, inclinada para mim, restituiu-me a coragem. Correspondi com um sorriso ao olhar compassivo que me envolvia e disse-lhe: Tenho confiança em vós todos. Sinto que não seriam capazes de me expulsar esta noite de vosso lar, embora eu fosse um cão vadio. Façam de mim o que quiserem, confio em vós, mas não me obriguem a falar, porque me sinto sem forças. Os três irmãos ficaram calados, observando-me durante algum tempo. Por fim, Sr. John decidiu. Hannah, fica aqui com ela e não lhe faças perguntas. Daqui a 10 minutos, dá-lhe o resto do leite e do pão. Quanto a vocês, Mary e Diana, venham comigo para estudarmos o assunto. Saíram da cozinha, mas não passou muito tempo e uma das moças voltou. Não sei bem qual delas, porque uma espécie de entorpecimento muito agradável me invadira, e deu algumas ordens em voz baixa à criada, que saiu. Decorrido pouco tempo, apareceu de novo, auxiliou-me a subir a escada,
Fez-me entrar num quarto, tirou-me a roupa encharcada, e num instante encontrei-me deitada numa cama quente e macia. Embora esgotada, com a cabeça esvaída, não me abandonei ao sono sem ter erguido aos céus a mais fervorosa, a mais reconhecida ação de graças. Só então adormeci.